Olá, queridos, tudo bem? Gente, já faz um tempo que eu venho pincelando aí sobre o tema arquétipos nos stories, nos vídeos, mas assim, de uma forma bem leve, bem por cima, porque na verdade eu ainda estava entendendo qual que era a minha relação com esse conceito e me aprofundei muito nisso nesses últimos meses. Foi realmente um processo de autoobservação e de autodesenvolvimento acima de qualquer outra coisa. E eu preparei vários conteúdos, vários exercícios, vários processos para trazer para vocês. Estou bem animada para trazer tudo isso, mas eu acho que o fundamental é a gente começar olhando para o básico, para a gente conseguir desenvolver de uma forma linear e contínua. E o básico, né, é voltar lá atrás e entender o que são os arquétipos, de onde vieram esses arquétipos. Os arquétipos, na verdade, já estão aí desde Platão. Platão é onde a gente acha os resquícios mais antigos sobre esse conceito de arquétipos aí, nos relatos, mas Carl Jung, um psicanalista suíço maravilhoso, deixou uma super contribuição aí nesse conceito, até porque ele precisou usar isso para explicar outras teorias dele, então ele acabou desenvolvendo isso e hoje a gente já tem muita coisa que fala sobre isso e a gente entende, enfim, várias possibilidades. Existe muito latente uma possibilidade desses arquétipos serem entidades intangíveis e já pré-existentes em algum outro plano das ideias, que a gente simplesmente acessa a natureza com a nossa psique, ou talvez seja uma coisa herdada puramente. Mas, de qualquer maneira, com certeza, a gente herdou sim dos nossos antepassados algumas estruturas psíquicas, depois de repetir várias vezes as mesmas situações, as mesmas emoções, enfim, as mesmas circunstâncias, e isso ficou gravado na nossa composição como ser humano. Isso chegou até a gente porque, enfim, o ser humano ele vai passando por questões de sobrevivência. Então, essas estruturas psíquicas, elas são como se fossem padrões de comportamentos, padrões de sentimentos, o que você sente, como você reage, quais são suas motivações, tudo isso é uma coisa que pode ser muito pautado por essas estruturas psíquicas chamadas arquétipos, esses padrões nesse lugar aí das ideias. Esse lugar das ideias é o inconsciente coletivo, é o que a gente herdou como raça humana, né? E como sociedades e culturas particulares que podem ter sim alterações dentro dos arquétipos, ou pelo menos ter mais facilidade ou mais tendência a acessar determinados arquétipos do que outros. E o louco dessa história é que, apesar da gente dividir isso como sociedade, como espécie, a gente tem também o nosso inconsciente pessoal, que é tudo aquilo que a gente não se lembra, mas que é baseado nas nossas experiências pessoais e, enfim, contextos pessoais. E aí a gente tem o nosso consciente. Então a gente está falando de estruturas psíquicas da sociedade que interagem com fatores pessoais, inconsciente e consciente seu, e resultam em alguma forma que você se apresenta para o mundo, em alguma forma que você lida com as suas relações, em alguma forma que você, enfim, se expressa, em algum desejo que você tem, em algum medo que você tem. Então isso é muito interessante, porque se a gente consegue entender quais são as influências desses padrões, e primeiro, né, que padrões são esses, a gente consegue entender como que a gente consegue usar esses padrões a nosso favor. Como que a gente consegue usar as partes desses padrões que interessam a gente nos momentos que a gente precisa dessas partes, né? Ao mesmo tempo, se a gente não desenvolve isso voluntariamente, se a gente não presta atenção nessa influência dos arquétipos que está acontecendo, consciente ou não, a gente pode vir a responder às situações de uma forma que a gente não quer responder, de uma forma inadequada, de uma forma infantil, de uma forma destrutiva, de uma forma com autossabotagem, com, enfim, coisas nocivas para você, porque você está sendo conduzido por essa força, por esse padrão no mundo das ideias, completamente inconsciente, completamente dormido, sem saber dessa situação inteira. Então é muito legal esse estudo. Até porque muitas dessas influências dos arquétipos que estão falando com a gente, que estão regendo aí as nossas ações e as nossas escolhas e tudo isso, a gente consegue enxergar, por exemplo, em filmes, em religiões, em outras relações. Então, percebendo esses padrões, a gente consegue, né, otimizar o potencial deles a nosso favor. E ter o poder de escolha de
decidir como que você quer agir nas diferentes circunstâncias, porque a pessoa que você quer ser com seu namorado não é a mesma pessoa que você quer ser com a sua mãe, ou pelo menos não deveria ser para que seja uma coisa saudável. E a gente tem a influência de vários arquétipos na nossa vida, tipo, inúmeros arquétipos, inclusive 12 principais, mas assim, eles estão constantemente entrando em cena no seu dia a dia de forma espontânea e repentina, você não controla isso. Só que a partir do momento que você vai vendo, você fala, opa, olha quem tá aqui, olha só o gatilho que veio nesse brother aqui, pô, tô nesse aqui, de repente vai ser bom se eu fizer tal coisa, que eu sei que ele vai bem quando ele está nesse tipo de situação, ele responde bem. Enfim, todo esse estudo leva a esse tato mais apurado, né, de como que você se apresenta nos diferentes contextos, nas diferentes situações do dia a dia. I like it. Acho que vocês vão gostar bastante também. Que na verdade é tipo descobrir todos os personagens, todas as vocês que habitam em você, assim, sabe? É bem legal, gente. Eu preparei um conteúdo maravilhoso, é extenso, mas assim, uau, dá pra nadar nesse oceano de arquétipos e nunca chegar no fim, porque realmente next level. E eu sinto uma super responsabilidade com essa comunidade que a gente tem aqui, então me sinto muito honrada em poder trazer esse tipo de conteúdo. Vamos aí conversando, porque vai ser um longo processo de autoescavamento, autodescobrimento. Até a próxima!